siglas. Portanto, o primeiro departamento, ou dito departamento rainha, supostamente como se fosse, porque não é como veem, o R equivale ao RPC, o A ao AGS e por aí fora. Portanto, cada departamento tem uma função. O departamento rainha dirige e mantém a ordem social da comunidade. E agora pergunta-se, então, mas todos têm uma consciência de autocracia, porque é que tem que ter alguém a gerir e a administrar? E eu respondo-vos, autocracia não é, de forma alguma, anarquia. Autocracia não é anarquia. Anarquia é anulação da ordem. Correto? A autocracia tem ordem. E então, dentro de uma comunidade com ordem, tem que haver uma ordem, uma determinação e uma distribuição de tarefas e um encaramento das mesmas para que possa ser seguido um processo de manter todo o equilíbrio dessa elaboração. Porque não é uma sociedade de preguiçosos, é uma sociedade onde só come quem trabalha. Só come quem trabalha, isto é uma forma de expressão entre aspas, quer dizer, só tem direito aos benefícios comunitários os que contribuem para a comunidade. Quem não contribui, simplesmente não é aceito. Ou seja, os preguiçosos, aqueles que se encostam a não querer fazer nada, não têm sequer lugar nessa sociedade. Serão párias, vão para onde quiserem, mas ali não. Porquê? Quem não lavora não pode coexistir. Isso é facto. Agora, é uma sociedade voluntariosa e de voluntariado. Logo, não circula dinheiro. Vamos trabalhar pela alegria de trabalhar, pela necessidade que consciencializamos que esse trabalho é importante para que todos existam, inclusive a nós. Isso é muito importante, desenvolver isso sem o sentido do pagamento. Quem nos ensina isto tudo há séculos e milénios ao nosso lado são os nossos animais que nós temos visto por aí à nossa volta e os que até temos em casa que estão sem trabalhar, não precisam, eles trabalham sim na sua parte do que necessitam produzir, mas desconhecem o que seja o dinheiro, desconhecem essas coisas e são felizes. Porque o objetivo desta sociedade é alcançar a felicidade. A felicidade inata que está dentro de cada ser, na sua própria essência, e não com nenhum artefacto à sua volta. Queridos amigos, queridas amigas, quero dizer que a única coisa verdadeira que nós temos é o corpo que temos aqui a usar, este corpo que nós usamos, que nós temos aqui, agora, neste momento, é a única realidade que temos. Porque a roupa é um artefacto, a roupa não existe. A roupa deste corpo é apenas um mero artefacto que não existe. Aliás, olhem para os animais, vejam a roupa que eles têm. Nós não temos roupa nenhuma porque ninguém nasceu com roupa. Então, isto é um artefacto. Quer isto dizer que na nossa sociedade vamos viver todos nus. Vamos realmente viver todos nus de preconceito. Ou seja, despidos desse preconceito, mas não vamos viver nus, porque vamos viver vestidos, porque a roupa não se destina a cobrir nada vergonhoso como se pôs por aí, a espalhar, mas sim a dar-nos conforto, porque nós não aguentamos os rigores climáticos
sem ter uma defesa. E é por isso que nos vestimos. Não temos a pelagem que têm estes nossos irmãos amigos, porque se tivéssemos não precisávamos de adornos de vestuário, mas realmente temos que ter o nosso vestuário. Então, na nova sociedade, nós temos 3 departamentos. O departamento principal, que é dado como rainha, dirige e mantém a ordem social na comunidade. Depois, o departamento que daria OPERARIA, ou seria operária supostamente, por comparação, realizam o trabalho para a manutenção da sociedade, executam tarefas distintas segundo a idade e executam os planos de supervisão e defesa da comunidade, em planificação. E depois o departamento Zangao, Z-A-N-G-A-O, que seria zangão aqui para nós, supostamente, executa as tarefas de defesa e sobrevivência da colónia. Esses são os mais responsáveis por isso, como se fossem os soldados da colmeia, portanto os vigilantes. Então, o departamento RPC tem revisão e planeamento comunitário, depois o AGS, Administração Geral Sectorial, depois temos a infraestruturação administrativa, depois temos as necessidades e recursos planificados, temos a harmonização social e artes, arquitetura projetiva, portanto, idealizando os processos de arquitetura, tal. E depois temos, mais adiante, no Zangao, a arquitetura exatamente, portanto, executiva. A arquitetura de execução. Esta é de planificação. E a outra é a continuação desta, mas para a execução e obras. Portanto, daí que temos estes departamentos. Depois, na operária, temos o OL, no primeiro O, que significa Organização Laboral. Depois, este OL significa Organização Laboral. Este O divide-se em OL. Depois temos o PP, que não é o Partido Popular, nem é o PP de Espanha. No era cosa de las mujeres italianas. Tampouco. Y el no laborar más el amor. Não. E que este PP é Planeamento e Projetos. O departamento, o P divide-se em PP, Planeamento e Projetos. Depois temos o E, que é ES, que não significa Espírito Santo, mas Energias de Subsistência. Só uma pergunta, Carlos. Isto acontece na nossa dimensão, na terceira dimensão ou outro nível? Isto vai acontecer na nossa terceira dimensão. Vamos nós continuar a viver na terceira dimensão. Não em quarta, nem em quinta, nem em sexta, como alguns curiosos dizem. Nós vamos ser seres tridimensionais com consciências mais do que tridimensionais. Portanto, isto ainda não está a acontecer, é isso? O quê? Não, isto está para acontecer. Isto é para acontecer no passo seguinte. Este é o passo seguinte a darmos a partir de agora. Já. Pode começar já a germinar em nós e a passarmos isto já à nossa volta. Carlos Carvalho não vai, portanto, publicar isto, não? Isto está publicado e vai ser publicado. Temos já, neste momento, temos um Facebook que se chama Mitiono Comunidades. Mas estas Pode ser regras visto. estão lá. Isto vai aparecer, ainda não está. Ainda não está. Neste momento ainda não está, mas vai Mas estar. vai aparecer. Vai aparecer. De qualquer maneira, podem ir tomando notas se quiserem. Publicação dava jeito. Sim, Publicação. vai ser mesmo. Isto é para ser publicado e divulgado. Depois temos, portanto, as tais energias de subsistência. Depois temos no R, o primeiro R da operária, este R primeiro, significa RT, que é Reorganização Territorial. Reorganização Territorial.
quero dizer a vocês que nós temos a trabalhar neste momento, já no projeto Miquiono, temos pessoal militar, portanto, a trabalhar connosco já na estruturação do Miquiono. Neste momento, Miquiono não é só uma ideia, já é algo mais, já está a avançar. E portanto, os militares entram na parte organizativa, na parte administrativa, que eles são melhores do que os não militares para tomarem decisões. Aliás, são perfeitos agentes de primeiro raio, seres combativos, guerreiros, que não vão fazer guerra, vão fazer a outra guerra, a guerra da paz, sem armas. Portanto, isto é uma autêntica reforma na sociedade. Por isso é que Miquiono não é comparável a nenhum processo de aldeia ecológica que existe. Ecoaldeia. Miquiono não é uma ecoaldeia. Miquiono não é um sistema de ecoaldeias. Miquiono pode usar as ecoaldeias como forma vivencial das pessoas, mas como veem, é muito mais do que um processo de ecoaldeia. É um processo estrutural, revolucionário, de mentalidade, de educação, de tudo. De tudo. Miquiono é a anulação da cidadania. É também o pedido de integração e compreensão dos países nos quais nós estamos, portanto, aliados ou ligados, a que nos deixem ficar ligados sem obrigação, ou seja, podemos ter o bilhete de identificação não por imposição, mas que nos queiram conceder, ou então que nos o anulem, para que nós possamos ser considerados realmente o que somos, cidadãos e cidadãs do mundo. Sem fronteira, sem bandeira. Missão sem nome, sem cor, sem bandeira, sem limite e sem forma. O primer paso para recibir la ayuda celestial, ¿no? Claro, é uma coisa muito importante. Quer dizer, ter um processo consciencial além de todos os limites. É viver na casa sem casa. Ou seja, é ter a casa edificada, mas sem ter a consciência da estrutura. Tendo, não tendo. Percebem? É o ter sem ter. É o ter sem possuir. O meu não é meu, é o nosso. O nosso processo. Não é pensar no meu processo. Não é pensar na minha comida, não é pensar na minha família, a nossa família, a nossa essência de seres, as nossas casas. É um sentido comunitário, uma visão de que eu só posso existir com todos os outros que me compõem. E a criar ou alargar o sistema da família. Passamos todos a ser verdadeira família. No verdadeiro sentido do entendimento, com a anulação dos nós e bloqueios que se dão nas famílias tradicionais constituídas. Muitas vezes só são famílias em nome e são desconhecidos e vivem em guerra. Portanto, dão esse tipo de família. Outro tipo de família. Ou seja, que é a anulação dos conflitos pela essência do amor, pela essência da vida. Esse é o projeto apresentado. Continuando. Depois a seguir vamos ter aqui o segundo R da operária, que é exatamente o departamento RAR, que significa reservas Também ainda falta o A. não dei. Ok. O A é agricultura e subsistência. É um A e um S. Este A representa um AS neste departamento, que é um subdepartamento do segundo. Tudo isto são subdepartamentos, portanto, é agricultura e subsistência. E depois temos o R, que é reservas e armazenamento de recursos, que é o RAR. E
temos a seguir um I que significa IP, ou seja, investigação e programação. E o último A são 2 As e um R, que significa abastecimento e administração de recursos. Como veem, temos aqui muitos departamentos para empregar políticos desempregados que não queiram receber ordenado e que queiram ampliar o seu serviço em prol da comunidade. Vantagem do processo Miquiono: não há cargos que sejam, digamos, vitalícios. Ou seja, não corremos o risco de ter indivíduos ocupar chefias eternamente, porque também não vão ser reembolsados e também, como não são reembolsados, também se acabou a corrupção, porque não há forma de sustentabilidade de tráfico de influências. Porque desempenhando aquilo que vamos desempenhar no nosso processo, nós não somos de maneira nenhuma indivíduos que estejamos alguma vez a ser superiores ou acima de qualquer outro da comunidade. Aliás, ver-se-á qualquer um dos administradores no seu tempo livre, que não está só no gabinete de administração, a fazer execução de lavores e coisas assim, ou a trabalhar nos teatros para a composição de roupas e tudo mais. Todos laboramos, todos temos direito a tudo. Assim, não haverá pobreza, nem haverá riqueza. Haverá apenas e somente usufruto equitativo, usufruto justo de meios e sistemas. Ninguém terá que ter mais do que o que necessita. Ou seja, eu tenho direito a requisitar uma veste. Uma veste para vestir. Só vou requisitar outra quando esta já estiver estragada. Porque não tenho necessidade de ter duas. Aliás, requisitarei duas para limpar aquela. Mas quer dizer, só irei buscar outra quando... E assim sucessivamente. Este tipo de consciência. Portanto, não há lugar para as imeldas Marcos. Percebem? Não há lugar para as imeldas Marcos para ter 300 e tal pares de sapatos. Só tem 2 pés. Entendem? Bom, isto é para vocês entenderem o que eu quero dizer. Depois temos o terceiro departamento, que é o departamento Zangal, que executa as tarefas de defesa e sobrevivência da colónia. Então, o primeiro Z é ZAC, que significa Zona de Atividades Comunitárias. Que há as atividades comunitárias, inclusive prática de desporto, tudo. Temos processos lúdicos, tudo isso estruturado. Depois temos, a seguir o A, significa, um AEO, que é Arquitetura Executiva e Obras, tal como eu tinha dito. Está ligado ao primeiro departamento de Arquitetura Projetiva, que é a continuidade. E depois temos o N, que é exatamente um NVD, que é Núcleo de Vigilância e Defesa. É o Núcleo de Vigilância e Defesa, que equivaleria às nossas milícias policiais, no sentido da vigilância e defesa, mas não porque como não há delinquência, é no sentido de ver o que é que está mal, o que é preciso, e alertar para as equipes depois irem reestruturar. Porque é claro, numa vida física tridimensional as coisas têm tendência a deteriorar. Os materiais ou isso. Olhem, em tal zona, em tal setor, temos que ir fazer esta reparação. Essas coisas. Portanto, é defesa porque é para o bem de todos. É uma defesa que não é uma defesa contra inimigos, mas contra os nossos próprios inimigos, que é a não manutenção correta das coisas, ou a deterioração delas, onde vão deteriorar, temos que
e reestruturar. Depois temos o G, que significa GGM, aqui no G, ou G, que é Geografia, Geologia e Meteorologia. Portanto, a parte climatológica, toda a parte de vigiar esse processo. Depois temos, vigilância, quero dizer. Depois temos o A, que acaba por ser um AD, que é a administração de um AD, não, um AC, administração de comunicações. E depois temos o O, que acaba por ser um ODEA, que é Organização Defensiva Estrutural Administrativa. Portanto, é um outro departamento que complementa os outros nos sentidos práticos da execução. Claro que tudo isto não pode caber numa existência de uma aldeia, uma ecoaldeia, mas sim numa sociedade mais integrativa de várias ecoaldeias é que dirigirá sobre isto. Portanto, nós teremos núcleos populacionais ou núcleos familiares Mikiono, que serão as aldeias Mikiono, primeira aldeia Mikiono, segunda aldeia Mikiono, e assim sucessivamente, e depois teremos uma administração da comunidade, que será, portanto, comunidade sectorial, e depois haverá uma outra administração maior. E isto pelo Departamento Rainha, que é o que rege sobre todas as administrações. Daí, como eu disse, é ordem, não é anarquia, tem que haver, efetivamente, delegados responsáveis para servir. Uma das coisas que nós temos dentro do processo Mikiono civilizacional é servir com alegria, servir com vontade de servir. E isto tem que ser planificado, porque é assim, se fosse uma anarquia, eu ia fazer pão, o outro ia fazer pão e vamos fazer pão na comunidade. E às tantas chocávamos todos a ir fazer a mesma coisa porque não tínhamos planificado. Entendem? Se houver uma planificação, há uma distribuição de tarefas, tu vais para aqui, tu vais para ali, tu vais para acolá. Mas também temos um outro processo, a elaboração, portanto, o trabalho feito é executado por turnos rotativos em permanência. Ou seja, ninguém vai trabalhar 3, 4 horas ou 5 horas seguidas, de maneira nenhuma. Quando está a trabalhar um período, é substituído por um colega comunitário que, assim que ele trabalha ou termina aquela tarefa que está a fazer, o outro imediatamente ocupa o lugar e ele sai para a recriação e voltar ao outro departamento a fazer outra coisa para não gerar stress laboral. Mais ainda, os filhos nascidos na comunidade não pertencem aos pais, mas pertencem a toda a comunidade e serão felicitados e apresentados a todos os residentes comunitários que festejarão a vinda desse ser. Mas, assim que ele possa deixar o núcleo gregário, familiar, parental mesmo, de onde nasceu, ele circulará por outras casas, por outras famílias, para adquirir outras influências, porque é filho de todos. E assim será a forma. Quanto à educação, a educação existe, mas não existem escolas no sentido em que nós temos. Existirão sim centros também de formação e, portanto, com salões e tal, onde as pessoas podem estar. Não se chamarão escolas, mas chamar-se-ão exatamente departamentos de criação e informação.
Ou seja, ninguém vai à escola, nenhuma das nossas crianças vai à escola na idade X. Não há idade para começar o ensino. Ou seja, não há ensinos obrigatórios. A criança só vai ir aprender algo quando a criança perguntar ao pai ou à mãe ou ao vizinho, que é família, o que é aquilo que está ali escrito. Então, em vez de lhe dizer, diz: meu filho, é a altura de começares a tua instrução. Vais ter que aprender para saberes por ti o que é aquilo. E assim, a criança gera o interesse de querer saber, porque ela é curiosa e quer saber. E então vai estudar com interesse. Mas este estudo é feito entre o ensino da transmissão das coisas, através também de, dependendo da idade, também de ocupação lúdica, ou seja, através de atividades, de jogos, de coisas para aprender de uma outra forma de integrar. E também é importante que desde muito jovem as nossas escolas Mikiono são na natureza, para aprender na terra, para aprender a conhecer as plantas, para conhecer os animais, para conhecer os hábitos, para conhecer como sobreviver em caso de necessidade em plena selva, se preciso for. Eu tive essa instrução. Eu fui para a selva aprender a sobreviver das plantas selvagens, para poder, em situação de fim de civilização, não morrer e saber viver. Há indivíduos, que eu não sei porquê, que se saem da cidade e ficam no campo, morrem de inanição com tudo à volta que têm para poder comer. Não sei o porquê. Está tudo lá. Não podemos ser assim. E outra coisa que eu conheço, tenho os maridos das esposas, que são os autênticos inúteis, não são capazes de fazer nada se a mulher não faz as coisas. Morrem de fome, não se vestem. Não... Eu não posso conceber isso. Desculpem se algum aqui está dessa forma, que não se anuncie, não precisa disso, mas sinceramente eu não entendo isso. Porque na realidade isso é um absurdo. Nós somos todos úteis, ninguém é escravo de ninguém. Todos temos que saber autossubsistir. É uma vergonha que não saibamos. Não somos dignos sequer de ser considerados seres se não sabemos autossubsistir. Portanto, este é, em traços largos, assim muito largos, não detalhados e aprofundados, o projeto Mikiono, que é realmente uma coisa fora de série e da concepção. E claro, tem toda uma reestruturação de saúde, na parte administrativa, entra a saúde, entra tudo o que está ligado aí. Claro que a saúde vai ser uma saúde reestruturada dentro desses mesmos princípios e que o ser humano vai ser integrado, considerado na totalidade e não na fraturação de sistemas e funções. Porque quando nós vemos um ser humano, não vemos um coração ou um pulmão, nem vemos um cérebro, vemos um ser com isto tudo, que nos vem pedir ajuda. E além disso, tem outra coisa que é invisível, o seu mundo psicológico, que é o retrato e espelho da alma. E isso conta mais muitas vezes do que aquilo que se vê nas análises. Daí que nós temos que reformular todo o nosso conceito. E para terminar, vou dar-vos... Muitas pessoas dizem: por que razão você foi escolhido? Porque eu sou um viajante das estrelas e realmente tive o azar de encalhar no terceiro calhau a contar do sol e ficar aqui retido. E então... Não é agradável,
¿Cómo? No se entendido la broma, el segundo Ah, te voy a decir, porque yo soy un viajero de las estrellas y que he tenido la